queremos recordar como foi a pregação do Evangelho no início da igreja. E você vai perceber que não é muito diferente de hoje. Então, hoje não vamos estar observando Gálatas, que é o livro que estamos estudando todo domingo à noite, mas vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 3. E antes de ler o texto, vamos ler pelo menos do verso 1 ao 10, mas queremos ver todo o ensino desse capítulo. É importante destacar que o livro de Atos é o segundo volume de uma obra que Lucas escreveu. Lucas não era apóstolo, mas ele era da equipe missionária do apóstolo Paulo. E um homem chamado Teófilo encomendou uma obra para Lucas e pagou para Lucas escrever essa obra. Então Lucas provavelmente deixou de trabalhar, deixou de ter as suas atividades normais, até como um médico na época, né? Na época médico não ganhava muito, era mais como um curandeiro do que um médico como hoje. E ele tinha um sustento para escrever. E ele escreveu e foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever o volume 1, o Evangelho, chamado Evangelho de Lucas, e o volume 2, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Também esse livro é chamado de Atos de Pedro e Paulo, porque até o capítulo 10 a ênfase é no apóstolo Pedro, do capítulo 11 em diante, 13 em diante, a ênfase vai ser no apóstolo Paulo. Mas é um livro que fala das ações dos apóstolos no início da igreja. No capítulo 1, nós temos aqui o Senhor Jesus mesmo, ressurreto, falando com aquela igreja que ia se formar em Atos capítulo 2. Haviam ali alguns cento e poucos convertidos, cerca de 150 convertidos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele dá algumas instruções. Atos, capítulo 1, verso 8, é um texto muito conhecido e é o esboço do livro de Atos. Diz que nós somos testemunhas, né? Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas e testemunhar, pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos segue esse esboço. Lucas era um exímio escritor. Quando você vai estudar, quem gosta de estilo literário, né, vai se aprofundar nessa área, aí você vai estudar os livros do Novo Testamento. Lucas é o que escreve com mais perícia, né? O grego de Lucas é muito melhor do que o de outros, tanto Lucas como Paulo. Já Pedro não tem um grego tão apurado assim, eles escreviam nessa língua na antiguidade. Por quê? Porque era uma língua comum. Na época, seria como se fosse o inglês hoje, né? Você não sabe inglês, mas se você for, ou melhor dizendo, você sabe inglês, não sabe hebraico, mas se for para Israel, você fala e conversa com as pessoas, porque se fala inglês, né? Você vai em quase toda parte do mundo, você se comunica porque você conhece o inglês. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que Lucas escreveu este segundo volume, para mostrar o que foi que aconteceu depois que Jesus foi assunto aos céus. Aconteceu que os apóstolos, os covardes apóstolos, que fugiram quando Jesus foi preso, eles tiveram uma outra atitude quando viram Jesus ressurreto. No capítulo 1 de Atos, fala que Jesus, após falar deste versículo, foi assunto ao céu. E os anjos dizem que assim como ele subiu, ele haveria de voltar entre nuvens. Até hoje, estamos esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo. E entre a primeira vinda e a segunda vinda, que haverá de acontecer, nós vivemos no chamado ministério da igreja. Estou falando da igreja batista, não. Estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, que são crentes, a despeito de sua denominação, são servos do Senhor Jesus e têm esta missão. E tem esta missão de levar o Evangelho aos perdidos. Aí em Atos capítulo 2, se cumpre parcialmente uma profecia dada em Joel capítulo 2. Lá o profeta Joel falou que o Espírito Santo haveria de encher a terra como as águas cobrem o mar. Esse cumprimento foi parcial por quê? Porque em Atos 2 o Espírito Santo desce
E ele se torna mais presente na vida do povo de Deus do que era presente no Antigo Testamento. Diz que o Espírito ele está em nós, ele age por meio da igreja. Não é mais necessário um templo, que provavelmente foi a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tanto que Paulo diz que hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. Por que que hoje somos o santuário? Porque no Antigo Testamento era no santuário que o Espírito Santo habitava. Mais um parêntese. O Espírito Santo é Deus, né? Como o Pai e como o Filho. E Deus, que é Espírito, não se pode ver, não se pode guardar num lugar, né? Salomão captou isso muito bem na sua oração de consagração ali ao templo, né? 1 Reis capítulo 8, verso 27, quando ele diz que vai construir uma casa que não te pode conter, porque o Senhor é Deus, Deus é infinito. Mas em algum sentido o Espírito age em nós, está em nós, e é este Espírito Santo hoje que orienta a igreja. Sabe o que me tranquiliza? Muitas vezes quando eu venho pregar ou ensinar a Bíblia, é que é o Espírito Santo que vai agir na vida de todos nós. Porque se depender de mim, não vai funcionar. Mas o Espírito Santo é quem opera o convencimento na mente do crente. E até na mente daquele que não creu, para vir a crer. Não depende da capacidade de quem fala, nem da inteligência de quem ouve. Depende de Deus agir. E você deve orar para que Deus haja na sua vida, porque é maravilhoso ser usado por Deus. Em Atos capítulo 2, a igreja se forma como igreja pela primeira vez na história. Aquela ideia que existe igreja no Antigo Testamento é mentira, não existe. A igreja começa em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo de Deus. E esta igreja tem um fim, que será no arrebatamento. Mas hoje não vamos falar dessa parte, somente do início da igreja. E então, aqueles que receberam o Espírito Santo tinham línguas como que de fogo na cabeça, e eles começaram a falar em outras línguas. Mas, na verdade, quando você lê o texto direitinho, de Atos 2, eles falavam na língua deles, de galileus, e as pessoas que estavam indo a Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, ouviam na sua própria língua o que os galileus pregavam. E muitos se converteram ali. Por exemplo, a igreja de Roma, acredita-se que os que se converteram nesta pregação dos apóstolos em Atos 2 foram e plantaram a igreja lá em Roma. Igreja que durante muitos séculos ficou nas catacumbas de Roma, escondida para não ser morta pelo Império Romano. Fato é que então Pedro prega o seu primeiro sermão. Aqueles irmãos acham que os que haviam crido em Jesus estavam embriagados porque falavam coisas estranhas, né? Porque falavam em outra língua, eles estão bêbados. Obviamente essa outra língua eram outros idiomas, e todos estavam compreendendo esses outros idiomas ali, entendeu que eles falavam na língua de Galileu, o aramaico, e os outros ouviam na sua própria língua. Então deu a entender que eles falavam em outros idiomas. E então alguns diziam, dos judeus, estão bêbados, estão embriagados. Aí Pedro se leva e diz, não, ninguém aqui está embriagado não. E aí Pedro começa a pregar um sermão belíssimo, e ele fala do cumprimento desta profecia de Joel capítulo 2, e ele fala que Jesus é o filho de Davi, que ressuscitou dentre os mortos, porque Davi ficou em corrupção e morreu, mas o descendente de Davi que há de reinar não, e este é Jesus. Esse foi o primeiro sermão de Pedro. Agora aqui em Atos capítulo 3, há algo muito interessante, porque Pedro ele vai usar uma estratégia, ele vai junto com João, duas das grandes colunas da igreja, dois apóstolos fortes da igreja, eles vão usar uma estratégia muito interessante. Eles vão no templo, onde os judeus estão reunidos para a oração, na hora nona, e ali, eles na Porta Formosa, eles vão pregar para os judeus. Que judeus? Os judeus que clamaram a crucificação de Jesus. Eles agora, após terem visto Jesus ressurreto, algo aconteceu na vida deles, que a fé deles se tornou enorme, e eles não tinham mais medo de morrer. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, todos os apóstolos fugiram. Isso se chama falta de fé. Falta de fé.
Mas logo depois, ao verem Jesus ressuscitado ali, e as promessas que o Senhor Jesus havia falado de que voltaria, provavelmente eles entenderam melhor as mensagens de Cristo durante aqueles 3 anos de treinamento que eles passaram com Jesus. E destas mensagens, provavelmente eles compreenderam que o reino de Deus, ele começou. Começou quando Jesus veio ao mundo e subiu ao céu. O Senhor Jesus começou a nova aliança. Um prelúdio do verdadeiro reino de Deus, que vai se materializar um dia nesta terra. Mas que por enquanto este reino, Jesus mesmo diz, ele é invisível. Não dá para ver com os olhos da carne. Mas você contempla com os olhos da fé, cada vez que um pecador se converte arrependido, motivado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não uma falsa conversão, motivado pela emoção, ou motivado por um culto que leva você, uma programação que leva você a ficar eufórico. Não, mas a conversão motivada pela Escritura e pela razão que me mostra, obviamente através da ação do Espírito Santo, de que eu não tenho outro caminho. O único caminho é Cristo, porque o outro que existe é a perdição e a condenação eterna. E então, vejamos agora o sermão que Pedro ele vai começar a pregar. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é suficiente para aumentar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos cada vez mais homens e mulheres firmados na fé do nome do Senhor Jesus Cristo, porque isto é suficiente para a nossa vida nesta terra. Ajuda-nos a ter esse entendimento, e te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos transforme. Tudo isso oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pregando aos pecadores. Faz quanto tempo que você não prega aos pecadores? Pedro, em certo momento, ele teve medo, ele fugiu, ele negou. Mas quando você contempla o seu Salvador, não tem para onde ir. Você tem que pregar para os pecadores. Um crente que não prega, ele está incompleto, ele é deformado, ele não vive pela fé, ele não experimenta as bênçãos de Deus e o agir de Deus na sua vida, se você não prega para os pecadores. Queremos então, pensando no capítulo 3 e na mudança que Deus operou na vida de Pedro, sermos transformados também. Por isso vamos ver 3 momentos. Este que nós lemos é o primeiro momento, um grande milagre. E chamamos esse primeiro momento de o milagre maior é crer em Cristo. Esse texto é o texto perfeito para as igrejas da prosperidade trazerem a sua falsa mensagem. A mensagem de cura, não é verdade? Olha aqui, os apóstolos curando. Se você quer ser feliz, vem aqui à frente, a gente vai lhe curar também. Não, mas não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é a mensagem daqueles que pregam a prosperidade. E os templos enchem, porque estes não vivem pela fé,
Eles vivem pelo que eles enxergam, eles querem a cura. Então por que Pedro e João aqui curaram este coxo? Pedro e João, como nós falamos, eles foram ao templo com um objetivo. O objetivo, a princípio, e o principal, obviamente, não foi curar o coxo. O objetivo maior era pregar o evangelho aos judeus que estavam ali no templo, uma grande quantidade de judeus, talvez milhares de judeus estivessem ali naquele momento. E então eles vão com este objetivo. Mas naquele período, lembra, qual era a Bíblia que eles tinham? Era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido registrado quando Pedro prega esse sermão. Então, como eles iriam crer verdadeiramente que Jesus era o Messias ressurreto? O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, deu poder aos apóstolos para eles realizarem sinais. Sinais que demonstravam que eles eram pregadores do Messias. Sinais que demonstravam que a palavra que eles pregavam era a palavra de Deus. E esse foi um período de transição até que a Escritura fosse totalmente completada. Mas você vai ver ao longo deste texto que não invalida da Bíblia, a palavra de Deus, o texto sagrado, ser o fundamento da nossa fé. Obviamente, depois deste milagre, houve uma pregação e foi pela palavra que uma multidão se converteu aqui. Lá em Marcos 16, verso 17, abre aí na sua Bíblia, Marcos 16, verso 17, nós temos exatamente isso que queremos mostrar. Verso 17 diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Este homem coxo, ele estava há muitos anos nesta porta chamada Formosa, uma das portas ali do local onde estava o templo, para poder receber esmolas. Por que eles foram curar este coxo? Porque se eles curassem outra pessoa, alguém poderia dizer assim, não, mas ninguém nunca viu esse coxo aí. Vocês estão dizendo que ele era coxo, ele apareceu andando. Milagre aí é fajuto. Pedro e João procuraram curar alguém com o propósito específico de mostrar a palavra que nós pregamos é de Deus. O Messias que nós apresentamos aqui neste sermão é o Filho de Deus, que vocês, judeus, crucificaram há poucos meses atrás. Esse sermão foi poucos meses após a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Talvez 3 meses no máximo, um pouco mais, logo após estes eventos. Perceba então que curar aquele coxo era um sinal incontestável do milagre e do poder. Porque todo dia ele estava lá naquela porta. Os judeus viam o coxo ali pedindo esmolas. Obviamente que foi para o benefício daquele coxo, mas principalmente como um sinal de poder, de que a palavra que eles pregavam era e é palavra de Deus. O povo ficou admirado, porque reconheceram que aquele coxo de nascença estava andando, e ele entrou pulando no templo e louvando a Deus por tudo o que havia acontecido. Aí talvez, se você parar o texto por aí, você vai dizer, está vendo? O propósito era só o milagre pelo milagre. Não, temos que ler a continuação do capítulo, e você vai perceber que o maior milagre é crer em Cristo, porque esse foi o objetivo ao curar aquele coxo. Então, quando você vê as pessoas curando na TV, em outros locais, sem que o evangelho seja pregado genuinamente, desconfie. Desconfie,
porque provavelmente não é a mensagem do Senhor. E então, o segundo momento deste sermão vai do verso 11 ao versículo 16. E nesse segundo momento, observamos que a fé em Cristo, ela é para os pecadores. Isso nos lembra o que Jesus falava, ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Óbvio que isso foi uma ironia de Jesus. Eita, Jesus foi irônico? Foi. E a ironia é um bom recurso, né, para você ressaltar a verdade. Como é que Jesus foi irônico? Quando ele disse que ele veio para os doentes. Quem é são dentro da humanidade? Ninguém. Jesus estava dizendo, vocês fariseus e escribas, que se acham sãos, eu não vim para vocês. Eu vim para os pecadores. Jesus estava dando, né, uma alfinetada ali nos escribas e fariseus para que eles se reconhecessem como pecadores. Por isso, esse segundo momento, Pedro começa a pregar. A pregação mesmo começa a partir do verso 11. E ele vai pregar a fé de Cristo para os pecadores. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, olha, esta mensagem é para você. Se você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esta mensagem também é para você, para que você aprenda a pregar o Evangelho aos pecadores. Verso 11 diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. A estratégia funcionou. Obviamente, aquele coxo curado se apegou a Pedro e a João, ficou perto deles. Esses homens me curaram, são os meus melhores amigos agora, óbvio, né? E quando o povo, os judeus, viram isso, todos chegaram perto ali de Pedro e de João. E então Pedro começa a pregar. Ele conseguiu juntar essa multidão de judeus no templo. Olha que ousadia! Um homem que outrora estava fugindo, negando a Jesus. E Jesus podia muito bem dizer: Pedro, você não serve mais para o ministério. Volte para a pescaria. Está reprovado. Vou chamar outro. Graças a Deus que Jesus não é assim, né? Que Jesus não faz isso. Quando nós falhamos, Ele está pronto para nos receber de volta. Quando arrependidos pedimos perdão pelos nossos pecados. E então Pedro ousadamente vai ao templo e prega. Olha o verso 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Esse versículo deixa muito claro que a teologia da prosperidade ela não é bíblica. A ideia das pessoas procurarem Deus só para resolver os seus problemas não é isso, até porque é o próprio Deus que permite que tenhamos problemas. Eita, como Deus é mau. Não, porque os nossos problemas são fruto dos pecados que existem no mundo. Não foi Deus que plantou o pecado no mundo, fomos nós. Foi o nosso pai Adão em primeiro lugar, e todos nós seguimos o nosso pai Adão nos pecados. E somos tão obtusos no nosso pensamento que não percebemos que a nossa escolha errada do pecar dia após dia que nos prejudica. É essa escolha que nos prejudica, todo dia. Se você parar para pensar bem, fizer uma avaliação da sua vida no seu último ano, 5 anos atrás ou 10 anos para trás, veja bem quantas escolhas de pecado você fez. E se você não as tivesse feito, quantas bênçãos você teria? Não é verdade? Escolhemos caminhos errados. Decisões erradas levam ao desastre. Temos que ler a palavra, ela nos orienta. Temos que crer no Senhor, Ele é quem nos guia. E é a palavra de Deus que vai nos orientando. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações para tomarmos decisões corretas. Jovem, você que escolhe uma pessoa para casar e não busca Deus, escolhe a pessoa errada, você pode ali escolher a infelicidade para o resto da sua vida. Entende? Ah, mas se não der certo eu separo. Aí é que você vai ser infeliz mesmo. Porque essa não é a vontade de Deus.
Mas e aí, como é que eu faço? Eu só tenho essa oportunidade. É isso mesmo. Se você só tem uma chance, ore muito. Se você só tem uma chance de casar com aquela pessoa, faça jejum, ore, de joelho, leia a palavra, firme-se no Senhor, para que você não tenha uma vida infeliz. Nossas decisões, eu estou dando um exemplo dos jovens, mas nós como adultos também tomamos decisões. E se essas decisões não são pautadas pela vontade de Deus, vem sofrimento. Decisão na educação dos nossos filhos. Se não estivermos ligados neles, até quando estamos ligados, dá dificuldade. Imagine se não investirmos tempo, oração, vida com os nossos filhos, vamos perdê-los. E então, Pedro aqui, ele está mostrando aqueles israelitas e dizendo, por que vocês estão maravilhados com um coxo que está andando? Esse é o poder de Deus. Vocês acham que fui eu, Pedro, que fiz isso? Essa é a diferença. Pedro não chamou a glória para ele. Pedro não reconhece a piedade dele. Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu. Ele aprendeu o quê? É o poder de Deus que cura. É o poder de Deus que transforma. Não é o homem. O homem é somente o vaso. Tem um tesouro colocado em vasos de barro. Paulo usa essa figura. O tesouro é a palavra que nós pregamos diariamente. E os vasos de barro somos nós, frágeis, pecadores. E Deus escolheu isso, né? Deus escolheu este método para ser glorificado. Então, toda a glória tem que ser do Senhor. E é isso que Pedro está fazendo. Olha, por que vocês estão admirados? Né? Esse poder é o poder de Deus. E foi Deus quem fez este milagre. A lógica é essa, é isso que Pedro quer mostrar para aqueles israelitas. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Veja, do verso 12 para o verso 13 há um salto grande. Primeiro Pedro levanta uma questão. Mas como é que vocês estão maravilhados de tamanho poder? É como se Pedro estivesse dizendo com esta pergunta, eu vou mostrar para vocês o verdadeiro poder. Não é esse coxo andar. O verdadeiro poder está em Cristo, que morreu na cruz pelos pecados de vocês. Este é o verdadeiro poder. Este é o grande milagre. E aí ele começa a falar das promessas do Antigo Testamento. O milagre por si só não converte ninguém. Se Pedro tivesse curado aquele coxo e perguntado, quem quer que crê em Jesus aqui, levante a mão. Aí a multidão ia levantar a mão. Mas qual a certeza de que essa multidão se converteu? Porque, irmãos, existem passos, etapas na pregação da palavra para que haja uma genuína conversão no nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro dá todos esses passos. O primeiro deles, a glória é de Deus. Não é do homem, não é do pregador, não é sua se você for usado para levar o evangelho a alguém se converter nas suas mãos. É um grande privilégio, é uma grande bênção, você fica muito feliz. Mas toda a glória é do Senhor. E então, no verso 13, Pedro faz a relação com a palavra de Deus. Ele começa a falar de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque desde Abraão, ou desde antes de Abraão, já se pregava o genuíno evangelho. A gente chama proto-evangelho porque foi antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E eles já sabiam que se alguém cresce no Senhor Jesus Cristo, seria salvo no Antigo Testamento. Aí você pergunta, mas não tinha o nome de Jesus no Antigo Testamento? Não tinha o nome Jesus, mas havia outros nomes para Jesus. O descendente da mulher, o Messias, aquele que viria da tribo de Judá, o filho de Davi, o descendente de Davi. Então haviam várias nomenclaturas para falar do Messias. E se você cresce nele, você seria salvo da condenação dos seus pecados. Nós temos visto isso em Gálatas, né, capítulo 3, capítulo 4, ao longo dos domingos aqui na igreja. E então faz uma ligação aí entre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus dos nossos pais. Foi este Deus que glorificou o servo Jesus. Olhe em Gênesis capítulo 49, versículo 9,
Só para você ter o vislumbre do que Pedro estava querendo dizer aqui, porque nós não temos tempo para observar todos os versículos que falam de Jesus no Antigo Testamento. E aqui, quando você está abrindo sua Bíblia para Gênesis 49, verso 9, fica aqui um alerta, uma sugestão muito importante. Leia o Antigo Testamento, porque você vai entender mais o Novo Testamento. Porque 80% do Novo Testamento é citação do Antigo. Se você não tem o entendimento do Antigo, o Novo você vai ficar meio sem compreender muito bem. Então você tem que ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Aí no começo do ano distribuímos o calendário. Graças a Deus acabou, não tem mais calendário ali atrás. Mas a gente pode botar outros e você começa a sua leitura bíblica anual. Porque aí você vai entender com mais firmeza o projeto de Deus. Porque esse projeto não começou na fundação da Igreja Batista Manancial. A Igreja Batista Manancial é só uma gota d'água no oceano que é o projeto do Senhor para a humanidade, para resgatar os pecadores perdidos. Em Gênesis 49, verso 9, nós lemos assim: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Essa aqui foi a bênção de Jacó para o seu filho Judá. Jacó deu uma bênção para cada um dos seus filhos antes de partir. E a bênção para Judá tinha um elemento diferente. Um elemento que apontava para o Messias. O primeiro elemento é o cetro. O cetro não se arredará de Judá. Da tribo de Judá virá o rei. Nem o bastão entre os seus pés. E, mais à frente, e a ele obedecerão os povos. Os povos da terra haveriam de obedecer à tribo de Judá. Quando? Isso nunca se cumpriu plenamente. Só quando o Senhor Jesus voltar como um rei para governar este planeta, todas as nações se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É nisso que nós aguardamos. E o povo judeu entendia isso muito bem no Antigo Testamento. E mais à frente, outra referência, no verso 11: lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uma alusão ao que haveria de sofrer o descendente da tribo de Judá, que seria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Isso é só para você ter um vislumbre do que era pregado no Antigo Testamento sobre Cristo. E muito foi pregado sobre o Senhor Jesus. Então, não foi novo o fato do Messias chegar. A novidade foi que ele chegou. Eles estavam esperando o Messias, eufóricos esperando o Messias. Alguns com intenções erradas, se ver livre do Império Romano. Outros com o pensamento correto. E então, quando Jesus veio, foi o ápice da história da humanidade. E para muitos que estavam esperando, foi a confirmação de sua fé. E é isso que Pedro está fazendo aqueles milhares de judeus no templo relembrar. Vá agora para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Evangelho de João 17, 4. E aqui você percebe a parte onde é dito o Deus dos patriarcas glorificando Jesus. Em João 17, verso 4, lemos: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, mas a glória que eu tive junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Foi aqui que Jesus glorificou o Pai. E foi nesse momento que o Pai glorifica o Senhor Jesus, quando ele morre numa cruz e realiza o projeto de Deus. É interessante lembrar também, voltando para Atos, capítulo 3, verso 13, que esse público, como eu falei, a quem Jesus pregava, eram aqueles judeus que há pouco tempo clamavam
para que Jesus fosse crucificado. Olha o verso 13 de novo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Isso tinha acabado de acontecer. Poucos meses, poucas semanas atrás. É provável que algum daqueles judeus que gritou, crucifica-o, crucifica-o, estivesse ouvindo esta pregação. Nós não temos todos os dados, mas nós sabemos que no final desse sermão, mais de cerca de 5.000 pessoas haviam se convertido aqui. Talvez alguns destes foram aqueles que clamaram crucifica-o. Veja a quem Pedro estava pregando o evangelho, aos judeus que clamaram pela morte de Jesus. O evangelho tem que ser pregado para os pecadores, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que negam a Cristo, completamente cegos, sem perceber que só há um caminho até Deus, e este caminho é o Senhor Jesus, como revelado na Sagrada Escritura. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nos dá esse panorama de como Jesus, após ter ressuscitado, ele viveu ainda muitos dias entre os homens. Olha aí, 1 Coríntios 15, verso 3. Paulo aqui dizendo aos coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, quer dizer, já morreram. Verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus, após ter ressuscitado, isso aqui é o relato de Paulo. Jesus, após ter ressuscitado, ele anda em Jerusalém. As pessoas veem Jesus. Mas como? Se um homem morreu na cruz, eu vi. Pois é. Poucos dias, 3 dias depois, estava Jesus junto com os discípulos no caminho para Emaús. E quantas outras pessoas nesse período Jesus apareceu e nós nem sabemos dessas histórias, porque não deu para relatar tudo, é muita coisa para escrever na Escritura, foi feita uma seleção nos Evangelhos, mas o fato é que o verdadeiro cristianismo não morreu também por isso, porque é incontestável o fato da ressurreição de Cristo. O fato dele ter ressuscitado, andado no meio das pessoas, logo após a ressurreição, por um bom espaço de tempo, indica que realmente ele era o Filho de Deus que veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Pedro estava pregando esse sermão pouco depois de Jesus ter subido ao céu. Esses judeus no templo, talvez alguns deles viram Jesus por ali. Jerusalém, afinal de contas, não é uma cidade tão grande assim, né? Nem a nação de Israel é tão grande assim. Então, Pedro pregava o arrependimento de pecados para estes que haviam clamado pela crucificação e talvez até visto Jesus ressurreto. O pecado dos judeus, como Pedro coloca no verso 13, traíram e negaram a Cristo, foi um pecado terrível. E este pecado, ele tem muitos atores aqui, não foi só dos judeus, a gente sabe disso. Porque, na verdade, quem motivou a multidão foram os líderes de Israel naquele período. Em Lucas 22, versos 2, nós lemos assim: preocupava-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. A multidão que seguia Jesus era enorme. A multidão se reunia quando Jesus pregava, por isso que Jesus disse, olha, sempre deixe um barquinho, porque quando o negócio apertar, a gente sai no barquinho, para poder não ficar tão comprimido pela multidão. Mas os sacerdotes e escribas, ou seja, as pessoas religiosas da época, que deveriam guiar a nação de Israel à obediência à lei de Deus, eles estavam completamente corrompidos e secularizados. Eles só pensavam na opinião do povo,
Temiam o povo, porque o povo ia dar muito apoio a Jesus, já Jesus ia tomar o nosso poder aqui. Isso aqui foi logo, imediatamente antes da traição de Judas. Depois eles fazem a proposta a Judas e Judas entrega o Senhor Jesus Cristo. E olha o detalhe de Pedro. Vocês traíram e negaram perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Pilatos nem queria condenar o Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi levado perante Pilatos, não dá tempo de ler o texto, está lá em Lucas capítulo 23, mas Pilatos não viu motivo para crucificar Jesus. Então o que foi que Pilatos fez? Vou mandar açoitar, depois vou soltá-lo. Mas a multidão insistia, né? Antes disso, Pilatos disse, não, vou mandar para Herodes. Ele é galileu, que na verdade Jesus nasceu em Belém, então tecnicamente ele não seria galileu, mas como ele viveu muitos anos em Cafarnaum, cidade da Galileia, ele era tido como galileu. Né? Então, como ele é galileu, quem é o governador da Galileia? Herodes, manda para Herodes. E Herodes era ruim. Herodes era ruim. Jesus foi Herodes, queria ver algum milagre de Jesus. Obviamente Jesus não fez nenhum milagre para Herodes. Herodes, que era ruim, não viu nenhum motivo de matar Jesus. Então manda de volta para Pilatos. E aí Pilatos, o governador da Judéia, disse, rapaz, nem Herodes viu motivo de matar esse homem, muito menos eu vejo. Pilatos era mais brando, por que eu vou matar este homem? E aí havia uma série de acusações falsas contra Jesus, né? A principal, para convencer Pilatos, foi que Jesus ele queria ser rei dos judeus, ou seja, iria contra César, que era o imperador romano, só pode ter um rei, que é César. Então, vamos incriminar Jesus. O fato é que Pilatos não queria condená-lo. Em Mateus, nós observamos em Mateus 27, verso 16, narra também, Lucas 23 narra esse episódio, mas Mateus 27, 16 nos dá alguns elementos muito interessantes. Diz assim Mateus 27, verso 16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Alguns dizem que Barrabás ele seria um zelote, né? Talvez o equivalente a um revolucionário que lutava pela libertação de Israel da opressão romana. Era um herói. Barrabás era um herói de guerra na cabeça de alguns daquela época. Mas, à vista do Império Romano, era um bandido. Verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos tinha esse entendimento. Os sacerdotes e escribas planejaram entregar Jesus para o governo romano por inveja da liderança e da pregação de Jesus. O povo dizia, este é diferente dos fariseus e escribas, porque ele prega como quem tem autoridade. Verso 19, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha, a mulher de Pilatos, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Verso 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O povo foi meio que manipulado pelos principais sacerdotes. Detalhe, esse mesmo povo que estava ouvindo o sermão de Pedro, aqui em Atos capítulo 3, que gritou crucifica-o, nesse texto foi o mesmo povo, provavelmente, que recebeu Jesus, domingo, naquele cerimônia das palmas, que eram colocadas no chão, recebendo o rei Messias, que estava entrando em Jerusalém. Né? Como esse povo estava longe do Senhor Jesus Cristo. De novo perguntou-lhes o governador, Pilatos, qual dos dois quereis que eu vos solte? Veja, olha, Pilatos estava dando chance, oportunidade. Responderam eles, Barrabás. Respondeu-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo grita, seja crucificado. Responderam todos, que mal fez ele? Perguntou Pilatos, né? Que mal fez ele? Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. E o povo começou a gritar, seja crucificado, e seja crucificado. O pagão Pilatos, idólatra, não via motivo de matar Jesus. Herodes,
né, que era meio judeu, ruim, péssimo governador, não via motivo de matar Jesus, mas por inveja, os sacerdotes e escribas, líderes religiosos, fomentaram o povo para que Jesus fosse morto. E então, versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. É isso que Pedro está pregando aqui. Verso 13, o Deus, Atos 3,13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Este é o grande pecado de vocês. E para que vocês creiam em Cristo, vocês têm que se arrepender desse pecado. Vocês não podem seguir Jesus sem antes pedir perdão por terem mandado Jesus para a cruz. Primeiro passo, quando se prega o evangelho para um pecador, não é falar das coisas boas que ele vai receber, é falar que ele tem que se arrepender dos pecados. É fazê-lo consciente de que ele é um pecador, perdido, que se morrer hoje, vai para o inferno, se não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador. Era o que Pedro estava pregando. Pedro, ele não queria ganhar a multidão, como muitos pregadores querem. Pedro queria pregar o evangelho. Pregar o evangelho é diferente de ganhar a multidão. Multidão gosta de bênção, multidão gosta de fartura, multidão gosta de dinheiro, a multidão gosta da cura. Os discípulos de Jesus que haverão de crer, eles estão plenamente satisfeitos com Cristo. Cristo é suficiente. Mesmo que as finanças estejam difíceis, mesmo que eu não tenha tudo que eu gostaria de ter, mesmo que eu não realize todos os meus sonhos, mas se eu tenho Cristo, Ele é suficiente. Esse Pedro morreu crucificado, segundo a tradição da igreja, provavelmente de cabeça para baixo. Como Pedro mudou? Um Pedro que negou a Jesus, se tornou um Pedro corajoso, que pregou no templo de Jerusalém, sem ter medo da prisão e do escárnio dos seus próprios párias e compatriotas. E ele pregou tanto que foi crucificado, como Paulo e todos os outros apóstolos e tantos cristãos na história da igreja que verdadeiramente entenderam: Cristo é suficiente. Por isso que Paulo diz lá aos Filipenses, né? Se eu morrer é lucro, não é verdade? Mas se eu ficar vivo aqui é Cristo, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente na sua vida? Ou você busca felicidade em algo mais? Os salmos, muitos deles falam da verdadeira alegria. Verdadeira alegria é ter Deus. Só temos Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente na sua vida. Estes judeus, eles mataram o autor da vida. Verso 15, vamos ler o verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Vocês trocaram o santo, o justo, o Filho de Deus, por um criminoso. Às vezes nós trocamos a palavra de Deus por historietas que são contadas por aí, milagres de segunda categoria, e não cremos na revelação de Deus, mas cremos em curandeiros e nessas coisas que a gente vê pela TV, sabemos nem se é verdade tudo aquilo, e mesmo que seja, leia Deuteronômio 13, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Verso 15, dessaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A fé em Cristo é para os pecadores. Outrora todos nós andávamos perdidos nos nossos pecados, e como cantamos hoje, o Senhor nos libertou. Liberdade não é você fazer o que você quer, ter dinheiro para você fazer o que você quer, ou seguir o caminho que der na sua cabeça. Isso não é liberdade. Isso é escravidão ao sistema de pecado do mundo. Liberdade
é ser livre da condenação dos seus pecados. É ser livre para escolher, eu quero ser santo. Eu vou investir a minha vida para ser como Jesus quer. Vou conseguir? Eu sei que 100% não, porque sempre vamos pecar. Mas é o que Deus quer, é que eu tente até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que, se possível for, eu tenha uma vida exemplar para a glória de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se você vai pregar o Evangelho para alguém, é isso que você precisa fazer. Lendo a palavra. Foi feito um milagre aqui. Um coxo saiu pulando. Não é verdade? Mas o objetivo de Pedro aqui, pregando esta mensagem, era mostrar àquelas pessoas que o coxo era só um símbolo, um sinal. O coxo curado era um sinal do poder do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro milagre é a transformação de vidas. Você é um milagre que foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não creu, nem tem convicção de que é salvo no Senhor Jesus, arrependa-se do seu pecado e viva a carreira cristã até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos resgatou, nos libertou da condenação dos nossos pecados e nos dá oportunidade de salvação. Pedro pregou esse sermão, fez um grande milagre, mas maior ainda foi ele anunciar o Evangelho a pecadores, israelitas que clamaram pela morte do Senhor Jesus Cristo. Que tamanho pecado estes homens tinham e como o Senhor foi maravilhoso para perdoá-los e receber cerca de 5.000 que se converteram com o sermão de Pedro. Pai amado, opera também no nosso meio a conversão dos perdidos, de modo que seja evidente que não foi pelo poder do homem, mas pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia. Peço também, Senhor, que o Senhor nos dê coragem e força para, como Pedro, pregarmos nos locais mais estranhos e difíceis, para que a tua luz chegue nas trevas. Tudo isso te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.